Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Louvado seja Deus pela oportunidade de mais uma vez, mais uma noite, estarmos na presença do Senhor, mais uma terça-feira de adoração a Deus, porque buscar ao Senhor, através da palavra, das Escrituras, é um privilégio, porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente busca a palavra de Deus, mais nós crescemos, mais nós avançamos, mais condições de acertar nós temos quando nós buscamos a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que nós aprendemos das Escrituras Sagradas, que é através da verdade que nós agradamos ao Senhor, né? E filho bom é filho obediente, né? Filho obediente é filho que atrai a atenção do pai. E quando o filho atrai a atenção do pai pela sua obediência, o pai ele tem todo o prazer, né, de abençoar, de fazer os caprichos do filho obediente. É ou não é assim? Com o nosso Deus não é diferente. É claro que Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Mas isso na questão da salvação, porque o cidadão, o ser humano, ele tem que ter a predisposição de ouvir a voz do Senhor, ou seja, a semente é lançada, e se eu ouvir a palavra e tomar a atitude de declarar que eu preciso de Jesus, entregando a minha vida a Ele, isso é um sinal de obediência à palavra que foi lançada, ou seja, a semente que foi lançada. Quando eu ouço e tomo a atitude de ir até Jesus, confessando os pecados que cometi e arrependido, o que acontece? Eu me torno um homem, uma mulher salva na pessoa bendita de Jesus, e a semente, ela germinou, porque ouviu, né? E quando a gente ouve, a gente alimenta a nossa alma, o nosso coração. Por isso que Jesus diz o quê? Que a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio, porque ouviu aquilo que é bom, se alimentou do que é bom. Então eu quero mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar a atitude de ir até Jesus, me entregar a Ele, porque esse alimento é bom, esta semente é boa. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, é o que escreve o apóstolo João, né? O Espírito Ele nos convence, o Espírito Santo, ele convence o homem dos seus atos errados, dos seus atos pecaminosos. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça a voz do Espírito, o Espírito Santo de Deus incomodando, alertando a igreja. E nós temos falado já, hoje é a terça-feira, que nós estamos falando sobre amor. E quem ama de verdade vai ser obediente, sensível à voz daquele a qual demonstrou amor pela sua vida, e ao qual eu e você nos entregamos a este amor, correspondendo este amor. Então quem ama, por mais que erre, quem ama sempre vai se arrepender, porque entende a força e entende a necessidade de viver este amor. Então hoje é a terça-feira, que nós vamos tentar concluir este assunto do amor. Já estamos vindo aí, já desde o mês anterior, falando sobre graça. Concluímos o assunto sobre graça, o favor imerecido. Falamos 2 terças-feiras sobre perdão, e agora estamos falando sobre amor. E é muito importante a gente ouvir e aprender sobre graça, porque quando nós entendemos o tamanho, a dimensão do ato de Jesus
pelas nossas vidas para nos salvar, nós entendemos que o perdão ele foi grande. E aquele que é perdoado, ele precisa perdoar. E como nós aprendemos aqui no culto de ensino, quem não libera perdão, nem a sua oração é ouvida. Olha, coisa séria, né? Se eu não perdoo, há um bloqueio no mundo espiritual que a minha oração não passa. Às vezes a pessoa está lá, quer profetizar, quer cantar, quer pular, quer trabalhar para Jesus, quer evangelizar, quer fazer missões, mas tem ali um negocinho que ela precisa fazer, que é perdoar, que não perdoa. Ou seja, o que acontece? Meu irmão, eu vou orar e Deus não vai responder a minha oração, porque eu não libero perdão. Até rimou, né? A minha oração não é ouvida, por quê? Eu não libero perdão. E como nós aprendemos a semana passada sobre amor, o que nós aprendemos? Que como eu posso dizer, como eu posso afirmar que amo a Deus a quem eu não vi, sendo que eu não amo, não consigo amar, nem demonstrar amor pelo meu próximo, aquele que eu vejo. É meio contraditório, né? Como que eu posso dizer que Jesus me perdoou, que eu vivo o amor de Deus, que eu vivo em novidade de vida, sendo que eu tenho um ranço, uma mágoa, uma ira, um pega para capar com o meu próximo, com o meu irmão? É meio complicado. Como eu posso dizer que amo a Deus, a qual os meus olhos nunca viram, mas eu sinto, você sente. Aleluia, oh glória, aleluia, como estávamos sentindo aqui a presença de Deus tão gloriosa, desde o momento que começamos a oração esta noite, nós sentimos a presença de Deus, mas ainda nós não o vemos como Ele é. Chegará o dia, e eu creio que está breve, a qual nós vamos enxergá-lo e vê-lo como Ele realmente é, aleluia, mas ainda nós só o sentimos, temos a oportunidade de senti-lo, mas chegará o dia que o contemplaremos, que o veremos em Mãe Bárbara, como Ele é, como Ele é, como Ele é, aleluia, oh glória. Só de falar a gente já começa a imaginar, oh glória, a gente fecha os olhos e já começa a sentir a presença do Eterno, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, porque chegará o dia que veremos como Ele é, mas para isso eu preciso vencer, essa minha condição falha, a condição humana. Como falamos a semana passada, que tudo debaixo dos céus é prazer. É prazer. Eu trabalho, por que eu trabalho? Porque eu tenho as minhas responsabilidades. Mas as minhas responsabilidades foram geradas pela necessidade humana, física, gerada pelo meu prazer. Ter uma casa é necessário, é ou não é? Mas é prazer. É algo que vai me trazer prazer, satisfação pessoal. Por isso que Salomão, ele vai dizer vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, o que Salomão está querendo nos orientar? Tudo aqui nessa terra, as coisas terrenas, materiais, é prazer. E aí eu tenho que tomar cuidado para que esse prazer não extrapole. Para que eu não extrapole para o campo do erro, do pecado, a algo que venha desagradar a Deus. Ou seja, eu estou discernindo tudo, eu estou discernindo, porque aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas, não é o que Paulo nos ensina? O homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Olha que coisa linda, aleluia. Ei, você que é espiritual, Deus te dá a capacidade de discernir tudo, mas aquele que não está ligado na fonte, ele não vai te entender, ele não vai entender a sua atitude, ele não vai entender porque você perdoa, ele não vai entender porque você abraça quem te feriu, quem te magoou, quem te machucou. Ei, mas por que você abraça, pastor Aldelice, aquele que está fazendo
fofoca de ti, é porque Ele me amou primeiro, é porque eu amo a Deus, e o amor de Deus deve ser dividido, deve ser transbordado, multiplicado com aqueles que estão à minha volta, com aqueles que me cercam, aleluia. Por quê? O meu desejo é o céu, o meu desejo é a Nova Jerusalém, e é para lá que nós estamos caminhando. Vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Aleluia, louvado seja Deus. Falamos terça-feira passada que nós íamos introduzir essa terça-feira sobre a forma que as Escrituras entende ou cita o amor, né? Nós citamos e utilizamos a palavra amor de uma forma um pouco genérica. Porém, a Bíblia, ela traz o conceito de amor, define o amor em 4 tipos, dentro do hebraico e do grego, ao qual foi compilada, foi escrita as Escrituras no seu original, né? Então, a Bíblia, ela define o amor em 4 tipos, e nós vamos tentar aqui, à medida do possível, vamos ver se conseguimos tratar hoje, por inteiro, todo o assunto sobre o amor, né? Nesses 4 tipos, a qual a Bíblia define, o entendimento, né? Dentro ali do grego, do hebraico, aquilo que a Bíblia, ela compreende como amor. João 21, versículo de número 15. Aleluia. Um texto conhecido, um diálogo de Jesus com seus discípulos, principalmente com Pedro, uma conversa, né? Um diálogo que nós pregamos muito sobre ele, que se fala muito sobre este diálogo entre Jesus e entre Pedro, né? Este diálogo que acontece entre Jesus e Pedro após a ressurreição, um diálogo que chama atenção, e nós percebemos que nesse diálogo Jesus está tratando o emocional de Pedro. E nós vamos entender o porquê que Deus está tratando o emocional de Pedro. E nós sabemos que pessoas com emocional abalado, essas pessoas precisam do quê? De amor e de carinho. E nesse diálogo que Jesus está tratando em Pedro, é justamente o seu emocional. Tratando como? Com amor e com carinho. Porque todas as pessoas emocionalmente abaladas, essas pessoas precisam ser tratadas com amor e com carinho. Por quê? Para vencer este abalo emocional, psicológico, de frustração. E nós percebemos que o estado em que Pedro se encontra neste diálogo é um estado de frustração. Então vamos ler? Todos encontraram? Você que está na igreja, você que está no seu lar, na sua residência, cultuando conosco e aprendendo conosco, você encontrou aí? Olha o que diz o texto da palavra de Deus. João 21, a partir do 15. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros.
Ele disse novamente, pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: tu me amas. E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui. Esse texto, ele fala muito sobre o amor. Porque Cristo aqui, ele questiona por 3 vezes se Pedro o ama. Então, antes de entrar nestes 4 tipos que a Bíblia define o amor aqui dentro do grego e do hebraico, a gente precisa entender este enredo a qual se encontra nestes 3 versículos de João 21, versículo 15, 16 e 17, aonde há este diálogo entre Pedro e Jesus. Não sei se você percebeu aí no texto, mas Cristo, ele não chama Pedro de Pedro. Se você perceber, Jesus está chamando Pedro aí pelo seu nome de pescador de peixes. Jesus está chamando Pedro aí pelo nome antes dele se tornar um discípulo. Quando Cristo seleciona e chama Pedro para ser o seu discípulo, qual é a função de Pedro? Até então, no papel de Simão, filho de João, pescador. Quando Jesus encontra Pedro trabalhando na praia, Jesus encontra Pedro o quê? Pescando. Então Pedro ali é conhecido como Simão, filho de João. A forma que Jesus está chamando aqui a Pedro. Você percebe que aqui no versículo 15, o escritor está dizendo: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Por que que Jesus está se referindo a Pedro como Simão e não como Pedro? Porque Pedro retrocede. Nós temos alguns episódios antes da crucificação que Pedro, ele defende Jesus a todo custo. Pedro, ele diz que se possível for, ele entrega a sua própria vida para morrer no lugar de Jesus. Pedro, em diversos momentos ali caminhando com Jesus, ele se declara como um discípulo diferenciado, em se colocar à frente, em defender, em falar, em questionar. Quando Jesus está dizendo que é necessário morrer para concluir o seu propósito na terra, porque é através da morte que Jesus resgata o homem, Pedro vai dizer para Jesus: não, mestre, não fala isso não, que negócio é esse morrer? Negativo. Nós vemos que Jesus diz a Pedro que antes que o galo cante 3 vezes, Pedro o negaria. E qual é o posicionamento de Pedro? Jamais eu negar. E quando Cristo é preso, no ato da prisão
de Cristo pelos guardas dos sacerdotes, o que Pedro faz? Ele corta a orelha de Malco, o soldado. Por quê? Ele acha que ali, aquela atitude, ele está defendendo a Cristo. E quando Cristo, por fim, é preso, o que acontece? Uma fogueira está acesa, as pessoas estão em volta da fogueira, e ali está Pedro. Alguém chega e pergunta, esse aqui parece com ele, se veste igual, até fala igual àquele que está preso. E o que Pedro vai dizer? Nunca ouvi, eu não conheço. Então, quando Cristo é preso, quando Cristo é levado para o Calvário, para ser crucificado, aquele Pedro valente, aquele Pedro que corta a orelha do soldado, aquele Pedro que diz que se preciso for, até entrega a sua própria vida no lugar de Jesus, aquele Pedro que diz que não vai trair, que diz que ama, aquele Pedro, quando Jesus é preso, é crucificado, o que acontece com ele? Ele não permanece como um discípulo. Ele não permanece defendendo a causa do Evangelho. Ele não permanece cumprindo a chamada para o qual Cristo o chamou. Quando Cristo é crucificado, para onde que Pedro volta? Ele volta para a antiga vida. Ele volta para a antiga profissão. Ele deixa de ser pescador de homens e volta para a praia para pescar peixes. Ele sai da função, ele sai do campo da chamada que Cristo fez a ele, que é pescador de homens, ou pescador de almas. Ele abre mão da chamada de ser pregador do Evangelho, das boas novas, e volta para a antiga vida de pescador de peixes. Ele deixa de ser Pedro. Ele deixa de ser Pedro e retorna, volta a ser Simão. Por isso que Cristo aqui, quando se encontra com Pedro, com os discípulos, na praia, eles estão pescando. Jesus faz o mesmo cenário quando Pedro o nega. Faz uma fogueira, prepara todo o ambiente, porque Pedro precisa ter o seu emocional restaurado. Pedro precisa ter a sua vida emocional, psicológica restaurada. Porque Pedro está confuso. Pedro, ele está frustrado. O meu Cristo foi crucificado. Eu estava defendendo uma causa, mas aquele que me habilitou pela causa, ele morreu. Tudo acabou. Por que Pedro está frustrado? Porque ele volta para a antiga profissão. Ele não continua agindo como um discípulo, ele não continua caminhando, pregando o Evangelho, não. Ele volta para a praia, ele volta para o barco, ele volta a pescar. Então Pedro precisa ser restaurado, a sua vida emocional, a fé de Pedro precisa ser restaurada. E aqui abrimos um parênteses. Você que está cultuando conosco, aí da sua casa, do seu lar, os irmãos, as irmãs que estão aqui na igreja, olha Jesus falando conosco aqui no culto de ensino, que o abalo emocional, que o abalo psicológico precisa ser tratado, isso precisa ser cuidado, e é só com amor, amor humano, amor material, não, amor do eterno, para me resgatar dessa frustração. Aleluia! Arai de ore calabás. Ora manduri calahassúria. E é coisa difícil quando nós damos uma palavra e a gente não cumpre. A saúde mental, aqueles que são profissionais da saúde da mente, a psicanálise vai dizer que a mulher, ela é emocional, né? A mulher, ela se envolve
com o emocional. Mas o homem se envolve com a palavra. A mulher, por isso que a gente não consegue entender porque que as irmãs elas se entregam tanto, né? Elas se envolvem, são mais ativas. Meu Deus, parece que aquela irmã está dando a alma dela, porque Jesus, ele domina as emoções das mulheres e elas se entregam. Elas se entregam, elas se envolvem com a obra, com a igreja, com a situação, com o trabalho e vive aquilo. O homem não, às vezes o homem não quer nem fazer, mas ele deu a palavra, ele diz, eu preciso honrar o fio do meu bigode. É ou não é assim? Não, eu dei minha palavra, já que eu dei minha palavra, né? Eu vou cumprir, eu já várias vezes já falei isso. Só vou fazer por causa da minha palavra. Ainda semana passada eu falei para um pastor amigo meu, falei, eu só vou fazer tal coisa porque eu dei minha palavra para você e porque você é uma pessoa direita. Mas se dependesse de A, B e C, eu já parava. Mas por causa da palavra que eu te dei, eu vou honrar. Porque você merece que eu honre a minha palavra contigo. Porque o homem ele faz pela palavra. Então a gente vê aí a honra de Pedro destruída. E só com amor, o amor único, verdadeiro, incondicional, a minha honra, o meu caráter pode ser restaurado. E é aí que Jesus está entrando, é justamente neste campo, é justamente nesta situação, nessa realidade que Pedro se encontra abalado, o emocional destruído. Eu não consegui cumprir com a minha palavra, eu não cumpri. Imagine os discípulos todos vendo a postura de Pedro, aquele Pedro fleumático, né? Aquele Pedro duro, não, é a minha palavra, é o meu mestre, eu morro por ele, eu não nego não. E o que aconteceu? Negou, fugiu, ficou com medo, eu não pareço com ele. Pedro está destruído por dentro, ele precisa da revelação, da manifestação do amor de Cristo em sua vida para ter o seu interior restaurado. Por quê? Nem sempre aquilo que a gente está fazendo fora, aqui no exterior, corresponde com aquilo que acontece dentro de nós. Pedro volta para sua antiga profissão para maquiar a situação. Não, vou levar a vida aqui, como antes, ninguém vai perceber nada, eu vou tocar. Mas como que estava o interior de Pedro? Como estava o interior de Pedro? Como estava a convicção de Pedro no Senhor Jesus? E Jesus se apresenta para tratar a convicção de Pedro. Cristo se apresenta para tratar a vida de Pedro, para tratar o emocional, para tratar o amor de Pedro. E é aqui que entra o diálogo que Jesus está tendo com Pedro. É aqui que entra o diálogo que Jesus está tendo com Simão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vemos que os outros discípulos também falharam. Mas parece que Pedro aqui, pelo contexto, se cobra mais. Porque Pedro justamente ele fazia. Por isso Jesus vem ao encontro de Pedro. Ele realmente acreditava que o amor que ele sentia por tu sabes que eu te amo. Pedro, ele responde com as mesmas palavras. A pergunta de Jesus é diferente, mas Pedro responde da mesma maneira. Aí nós entramos no versículo 17, Jesus novamente perguntando: Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro responde diferente. Você percebe que no versículo 16, Jesus afirma, Jesus ali confronta Pedro.
Primeiro, no 15, Jesus pergunta: você me ama? No 16, Jesus ele confronta a resposta de Pedro: realmente você me ama? Aí Pedro responde da mesma maneira: eu amo. Aí Jesus pergunta novamente, como ele pergunta no versículo 15, porque a resposta de Pedro foi igual. Então Jesus percebe aqui que Pedro não está entendendo a maneira a qual Cristo quer que ele se posicione. Então Cristo ele entra no mesmo sentimento da palavra que Pedro está respondendo. Aí Jesus pergunta, como pergunta no versículo 15, o versículo 17: Simão, filho de João, tu me amas? Aí você percebe que é neste momento que Pedro começa a fazer um exame de consciência. É nesse momento que Pedro começa a reavaliar. É nesse momento que Pedro começa a pensar naquilo que ele fez. É neste momento que a mente de Pedro, a memória de Pedro começa a percorrer todos os momentos dele com Cristo, os seus momentos de deslize e de fracasso, porque a resposta de Pedro aqui muda. Pedro não está dizendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, porque quando Jesus pergunta para Pedro se Pedro o ama, Jesus está perguntando a Pedro se Pedro realmente é disposto a morrer, como ele realmente diz que é disposto a morrer. Mas Pedro, ele dá uma resposta ao Senhor Jesus que o ama, mas o amor de afinidade, de um amigo, de uma pessoa que é próxima, não de uma pessoa que está envolvida, porque o amor que você sente por alguém a ponto de se entregar não é um amor de afinidade. O amor de afinidade é o carinho de você tem para conversar, ter uma amizade. Poxa, eu gosto da pessoa fulano de tal. Poxa, fulano é legal, né? Eu recebo aqui fulano na minha casa porque eu admiro fulano, eu gosto de fulano. Mas não é este amor que Jesus ele está falando com Pedro. Por que não é? Porque olha a responsabilidade que Jesus está dando para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida da minha igreja, cuida das minhas ovelhas. Então Jesus está perguntando se o amor de Pedro é verdadeiro. Não é um amor de afinidade, não é amor de um carinho, de uma amizade qualquer. Cristo está perguntando para Pedro: ei, o seu sentimento, eu estou vindo aqui hoje para te tratar, porque eu quero colocar a minha igreja nas tuas mãos, eu quero colocar os meus cordeiros, o meu povo nas tuas mãos. Qual que é a grandeza, o empenho, o teu envolvimento comigo, Pedro? Tu me amas. Só que Pedro não entende. Pedro não compreende o tamanho do compromisso. Ele já negou, ele falhou, ele fugiu, ele correu. Ele está abalado, ele não consegue mais compreender qual é o amor que ele tem que envolver na obra. Ele não entende qual é a maneira que ele tem que agir na obra do Senhor, porque a obra de Deus, a igreja, as ovelhas de Cristo, a minha e a tua alma é valiosa e não pode ser cuidada por qualquer um. Não pode ser cuidado por qualquer um. A igreja de Cristo, as ovelhas de Cristo, não pode ser cuidado por qualquer um. A responsabilidade é grande. Não é porque eu tenho a função pastoral que eu sou dono da igreja. A igreja já tem dono. O dono da igreja é Jesus Cristo. E foi por ela que Cristo morreu. Taiore calabás. Haramanduri andaragai. Oh glória, eu sinto a presença do Senhor.
Eu sinto a presença do Eterno neste culto de ensino. Eu sinto a presença do Eterno neste culto de ensino. Oh glória, a igreja de Cristo não pode ser cuidado por qualquer um. Tem muita gente aí que está na frente da igreja por afinidade. Ah não, eu gosto, emocionado, encantado, mas está fazendo gracinha, está agindo na obra de Deus como menino que não zela pelas coisas do Senhor. Aramasséria, Aramanduque Minagácia, Alabrácia. Deus, Ele nos chama para um exame de consciência. A igreja precisa acordar, a liderança na face da terra precisa acordar, a liderança eclesiástica precisa acordar, pastores, líderes, obreiros, em nome de Jesus, vamos acordar. Será que nós amamos de verdade a obra de Deus? Será que nós estamos dando a vida? Decalabassúria, a responsabilidade é grande. Pedro, você me ama mesmo de verdade, a ponto de dar a sua vida pelos meus cordeiros? Apacenta as minhas ovelhas, meu Deus do céu. Aragaiassuri Micandarácia, Urabadagaiassúria. Se nós formos olhar nos dias de hoje, tem muita gente atuando no evangelho por afinidade, liderando, pastoreando por afinidade. Não, eu sou pastor porque eu acho bonitinho, eu sou missionário, eu sou obreiro porque é bonitinho. Misericórdia, tem que nascer de novo. Não é Urabacalabassúria. Nós vamos para as redes sociais, nós vemos, irmãos, como o povo está brincando, peca, erra e acha que as ovelhas são bobas, acha que as ovelhas têm que ser enganadas. Ei, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa, volta enquanto há tempo, desça na casa do olheiro, se humilha, Aramanagaiassé. Olha Pedro aqui reconhecendo, oh Deus, olha Pedro aqui no 17 reconhecendo. Ele muda a resposta. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro percebeu, eu errei, Senhor, eu falhei. O Senhor sabe de todas as coisas. Aí Jesus, oh glória, Jesus vê a seriedade da resposta de Pedro. Jesus vê aí que Pedro agora reconhece e se humilha. Senhor, tu sabes, eu preciso ser recuperado, Senhor, eu preciso ser recuperado. Quantos líderes, quantas pessoas dentro da igreja precisam ser recuperados, precisam ser recuperados. Ei, não é feio eu reconhecer que errei, é mais bonito eu chegar para a igreja, errei, eu preciso ser cuidado, do que continuar sendo um pastor que caminha no erro e pagar caro por estar enganando a noiva do Cordeiro. Aleluia. Tem muita gente que começa certinho, tem muita gente que começa direito, mas se perde no caminho, começa a negar, começa a se desvirtuar, quer trazer a antiga vida para a vida e para a confiança daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Oh meu Deus do céu, tem gente que quer agir dentro da igreja
como agia no mundo. Se você roubava, enganava, se prostituía no mundo, acabou. Com Cristo é vida nova. Não traga ao mundo, não traga a velha vida para dentro da igreja. Mudou. É diferença. É culto de doutrina, irmão. É culto de ensino. A gente precisa aprender. Aleluia. Precisamos aprender. Aleluia. 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 Só cresce quem dá ouvido ao ensinamento. Só cresce quem é obediente. E a igreja de Cristo aqui nesta terra. Aleluia. Os líderes, os pastores, aqueles que estão à frente da obra, precisa reconhecer, precisa reconhecer os erros, precisa abrir mão, abandonar a velha vida e aceitar definitivamente com entrega total 100% e corresponder àquilo que Cristo entregou nas suas mãos. Seja pastor, seja jovens, seja irmãs do círculo de oração, obreiros, ou seja adolescentes, precisamos honrar a Deus naquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Oh glória! Ei Pedro, ei igreja brasileira, tu me amas? Apacenta minha ovelha. Apacenta as minhas ovelhas. A igreja brasileira realmente está disposta a se entregar. A igreja brasileira realmente está disposta a viver o evangelho da renúncia, o evangelho do amor, o evangelho do perdão, o evangelho da graça. Vamos acordar, igreja brasileira, para o compromisso de amor com o eterno. Oh, que ala séria. Aramanagaya Suri Andaraga. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É tempo da igreja voltar ao princípio, às primeiras obras. É tempo da igreja voltar ao início de tudo. É tempo da igreja brasileira voltar ao primeiro amor. É como diz aquele louvor: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Será que nós seremos rácia? Será que nós, aleluia, temos coragem de abandonar, de renunciar aquilo que nos impede de viver o verdadeiro amor? Haramassúria. É culto de ensino, estamos falando sobre amor. E o amor exige renúncia. Renúncia, renúncia. Quero voltar ao início de tudo. E o quê? A igreja lembra? Reconstruir. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero. Temos que diminuir, aleluia. Vou regressar ao caminho e ver as primeiras
as obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Canta, igreja, eu quero. Oh, glória a Deus, cante aí na tua casa. Oh, exerça na tua alma o desejo de voltar ao primeiro amor. Exerça no teu interior o desejo de voltar ao primeiro amor. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. Vamos voltar, pastores, obreiros, missionários, dirigentes do círculo de oração, irmãs do círculo de oração, liderança de jovens, adolescente, liderança de crianças, igreja brasileira, vamos voltar a Deus. Precisamos apacentar as ovelhas com amor verdadeiro, com amor que se entrega. Não é amor de afinidade, não é amor de amigo, é amor de quem está disposto a fazer o que é preciso para honrar a Deus, 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 aleluia. Ore aí na tua casa, ore, feche os teus olhos, deixa Deus regenerar, deixa Cristo regenerar a tua alma, deixa Cristo renovar a tua vida, deixa Cristo restaurar você, deixa Cristo te levar de volta ao primeiro amor, ao princípio, seja renovado. Oh, Jesus, alcança agora, alcança, meu Deus, alcança, Senhor, alcança, meu Pai, aqueles que se perderam, que negaram, que desistiram, que voltaram para a praia, que abriram mão de pescar homens e voltaram para a velha vida, para as velhas práticas. Eu creio, Jesus, que nesta terça-feira de ensino o Senhor nos restaura, o Senhor nos restaura. Oh, Deus maravilhoso. Oh, que coisa linda, como é bom ser confrontado pela palavra de Deus. Por isso que é conhecendo a verdade que nós somos libertos. Se a gente ouve e pratica, é liberdade. É liberdade, é liberdade, é liberdade. Oh, glória. Deixa Jesus chegar aí na tua praia, deixa ele acender a fogueira, deixa ele bater um papo contigo, deixa ele restaurar as tuas emoções, deixa Cristo te amar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, que maravilha, que presença maravilhosa de Jesus. Oh, Senhor, obrigado. Precisamos mais desse confronto, Jesus. Precisamos mais desse confronto, Jesus. Aleluia. Oh, como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Senhor, Tu sabes. Aleluias. Vamos colocar uma vírgula, né?
para nos aprofundarmos terça-feira que vem. Nem entramos nos 4 tipos da definição do amor, dentro aqui do grego e do hebraico, como a Bíblia, no Novo Testamento, baseado nesta passagem de João 21, versículo 15, 16 e 17. Mas terça-feira que vem vamos mergulhar mais. Oh glória, vamos mergulhar mais. É amor. O amor ele confronta. O amor verdadeiro ele desperta. O amor verdadeiro ele nos envolve. Ele deseja que nós nos envolvemos com ele. E terça-feira que vem vamos entrar dentro dessa definição de amor, a qual a Bíblia trata. Agapaó, filéu, oh glória. Vamos mergulhar mais um pouco. Terça-feira que vem. Aleluia. Aplauda Jesus com alegria. Oh benção. Oh glória a Deus. Aleluias. Se você que nos acompanha através da página da igreja no Facebook, se você puder, cultue conosco. Quinta-feira, culto de oração, culto de libertação. Terça que vem, se puder, esteja aqui. Se assim Deus permitir, esteja aqui para aprender conosco presencialmente. A igreja está retomando a normalidade dos seus cultos à medida que a vacinação contra a Covid vai avançando. As coisas vão voltando à normalidade. E você é o nosso convidado na próxima terça às 19 horas a estar com a gente. Quinta-feira, culto de oração e libertação. Sábado já iniciou-se aí o culto do círculo de oração à noite às 19 horas. Terça, ensino. Quinta, oração e libertação. Sábado, círculo de oração. Esses 3 dias às 19 horas. E domingo, culto da família, dia da família, a partir das 6:30 da tarde, 18h30. Venha cultuar conosco, aqui no Jardim Bonança. Estamos na rua debaixo do Céu das Artes, no final da rua Custódio Correia, na rua Z, número 1. Você é o convidado para cultuar conosco. Se comunique com a gente através do Mensage, aí do Facebook. Teremos todo o prazer em falar com você. Que Deus abençoe os irmãos que mesmo de longe, de outros estados, de outras cidades, tem ofertado nessa obra, tem devolvido o seu dízimo, adorado a Deus com o seu dízimo nessa obra. Que Deus te abençoe, Nunca congregaram pessoalmente conosco, mas online, lá do outro lado, Estão cultuando no Mato Grosso, no Piauí, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, aonde mais? No sul do país. Muitas pessoas cultuando conosco e abençoando a obra. Louvado seja Deus pela tua vida. Que Deus abençoe você. Seja abençoado pelo ensino da palavra de Deus. Eu creio que enquanto a palavra de Deus aqui era jorrada em nossos corações, como águas, eu creio que o Espírito Santo estava curando. Está curando. Alcançando vida nos hospitais, abrindo portas, fazendo aquilo que é impossível para o homem, mas para Deus é possível. Nós glorificamos a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Que Deus abençoe a irmã Bárbara, a tua família, a tua casa. Aleluia. Que Deus abençoe você que está cultuando no teu lar. Vamos fazer a oração da fé. Senhor, somos gratos a Ti por esta noite tão primorosa de aprendizado da Tua palavra, por esta noite de ensino, de confronto. Precisamos ser confrontados, precisamos abrir os nossos olhos, precisamos voltar ao início, às primeiras obras, precisamos amar de verdade, porque muitas das vezes a gente se perde, Senhor, a gente se encanta com as coisas terrenas, e a gente se perde no caminho. Mas eu creio que esta noite de ensino foi uma noite de alerta, para ligarmos o farol, para retornarmos ao início das primeiras obras, a uma vida de entrega, a uma vida de amor verdadeiro na Tua obra, cuidando e zelando da igreja, das Tuas ovelhas. Senhor, que haja um despertar na terra, que haja um despertar na liderança do Brasil,
que haja um despertar na igreja do Brasil. E se preciso for, Senhor, comece conosco nos enviando na terra, e que esta mensagem provoque mudanças. Eu creio em curas, em milagres, em sinais e prodígios, porque o Senhor faz neste momento. Leva-nos em paz, ó Deus. Abençoe os nossos lares, a nossa família. Muito obrigado por estarmos aqui, por nos escolher. Nos leva em paz, livra-nos das mãos do homem sanguinário. Tomamos posse da nossa bênção e da nossa vitória. Obrigado, Jesus, por nos amar. Obrigado pelo teu amor. Amém. Com as mãos estendidas, receba a impetração das bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo, seja com a tua vida, com a tua casa, hoje e sempre. Se assim cremos, todos juntos dizemos amém. Vá em paz, em nome de Jesus.